boa tarde a vocês que nos assistem pela TV aberta de São Paulo e pelas lives do Face News One e do Questão de Justiça. Hoje eu estou visitando aqui um grande amigo, né? O tema vocês já estão vendo ali pelas redes sociais, é erro médico, né? E a pessoa simpaticíssima, um dos advogados mais proeminentes dessa área, né? Com obras já publicadas, é o Dr. Décio Policastro. Como é que o senhor está, Dr. Décio? Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, Walter? É uma satisfação estar novamente com você e com seus espectadores. A gente está ali, ó, já tem a Má Bernardes que está aqui, essa é a rede do Face One, aquela é a rede da TV aberta. Eu quero agradecer a vocês e dizer que está à disposição para algumas perguntas, né? Para quem se interessa nesse grande aprendizado que tem nessa área, né? A área de medicina, né, Dr. Décio? É uma área tão nevrálgica para todos nós, né? Quando a gente fala em Constituição, a única prevista ali, não é? Que é direito do cidadão na Constituição brasileira, que faz o governo pagar, é a área da saúde, né, Dr. Décio? Perfeitamente. E uma área tão judiada, tão complexa, tão com falta de recurso, falta de humanidade. Eu queria entender, Dr. Décio, que o senhor tem uma obra que já está na 5ª edição, e essa obra fala, né, é interessante a gente entender, do advogado que trata dessa questão do erro médico, né? Como é que funciona, Dr. Décio? O que é o erro médico, né? Como é que funciona o que é o erro médico exclusivo? Porque a gente tem erros com relação a diagnóstico, erros com relação a operações. Como é que é essa questão do erro médico no sistema brasileiro? Eu colocaria a questão da seguinte forma: nós temos que fazer uma distinção o que é falha médica, isto é, uma atividade com efeito adverso ou com um mau resultado praticado pelo médico como profissional ou como atuante diretamente no seu labor. E temos também uma participação dos auxiliares do médico, enfermeiros, hospitais, etc. Então, quando se fala em erro médico, nós temos dois caminhos. Um, atividade médica propriamente dita, e outra, as pessoas que auxiliam o médico. Então, não podemos generalizar. Nem tudo é uma falha do médico. Entende? Então, a colocação primeira é essa. Para caracterizar um erro médico do profissional, nós temos que considerar um dos elementos da culpa, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. Sendo negligência aquela pessoa que é uma pessoa descuidada. Imperícia já é aquele que não tem a capacidade técnica e está desenvolvendo uma atividade. Imprudência, imperícia e negligência são os elementos caracterizadores da culpa. Entendo. Eu peguei alguns trechos que eu quero conversar com o senhor, né? Não é escondido que eu participei muito da vida agora médica nesses últimos dias, né? Por conta do ocorrido com a minha mãe, e eu queria entender algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que nos causa muita dúvida quando você é paciente ou você é família do paciente, é com relação à segunda opinião do médico. Quando aquela pessoa não acredita que está tendo aquele diagnóstico, tem aquela, como é que se fala, aquela negação, como é que funciona o direito a essa segunda opinião? O paciente ele tem o direito de escolher o seu médico. Então, o que baseia uma relação médico-paciente é a confiança. No momento que o paciente perde essa confiança, primeira coisa, é melhor mudar de médico. Perdeu a confiança, muda de médico. Agora, há uma outra situação. Quando a doença tem uma complexidade extrema, quando é um caso muito delicado, o paciente tem o direito de consultar, de ouvir uma segunda opinião de um outro médico. Às vezes os próprios médicos sugerem que faça isso, porque nós não somos donos de toda a verdade. E a troca de experiência entre profissionais
é muito importante. O próprio Código de Ética Médica, ele prevê essa situação, que o médico não pode se recusar a que o paciente peça uma segunda opinião médica, às vezes até uma terceira opinião, dependendo da complexidade, porque o que está em jogo é a vida do indivíduo. É ele que está colocando na mão do profissional a sua vida, a sua qualidade de vida. Então é um direito presente no Código de Ética Médica que ele pode pedir e o médico não pode se recusar. O paciente não deve ficar com receio de melindrar o médico, em absoluto, porque às vezes até o médico se sente mais seguro de ouvir a opinião de um outro colega. O Alessandro ali está até nos comentando, a gente vai falar até um pouquinho mais alto, ele falou que ele quer, como é a live, né? Falou, dá para falar um pouco mais alto. Está o Alessandro Jabas, que é também o diretor da OAB do Tatuapé, o Jairo da Costa, e ali participando do outro lado nós temos o Laerte Soares, que está aqui, estamos com o Dr. Marcos Kojorowski ali do outro lado. Doutor, o Marco Kojorowski coloca o seguinte aqui, né? Ele quer, ele estava na minha pauta, mas ele está perguntando aqui para o senhor, doutor Décio, como é que é tratar a questão da telemedicina? É aquela situação do seguinte, eu chamo de doutor Google, né? Às vezes, né? Sujeito que quer entender um pouco como é que funciona essa questão da troca de informação da medicina na parte de internet, de interatividade. Como é que isso funciona, doutor? A telemedicina é uma ferramenta muito importante para os médicos. Imagina que um médico tenha uma dificuldade de diagnosticar certa doença. Ele pode pedir a opinião de um outro colega, que talvez esteja até no exterior. Então ele pode usar esse meio, esse novo meio tecnológico para auscultar outros colegas e ter a opinião deles. Então a telemedicina ela funciona assim. Não quer dizer que o médico vai diagnosticar o paciente apenas ouvindo a opinião de outro médico. Entendo. Ele vai trocar ideias com outro médico e dizer, olha, o diagnóstico aparente é esse. O que o paciente sente é essa situação, ele está com tais sintomas, etc. Então ele vai dar a opinião dele e discutir com outro médico para saber se é correto ou não aquela posição que ele está assumindo. E isso realmente é muito importante em certas situações, não digo em todas, eu digo que em situações de maior complexidade, de maior dificuldade para encontrar um diagnóstico de certa enfermidade. Doutor, todos os recursos que a internet tem, você tem informações. Hoje a gente fala muito de fake news, né? Isso existe, por exemplo, quando o senhor fala em telemedicina, existe essa informação truncada? Eu vou dar um exemplo mais objetivo. Por exemplo, medicamentos que não vendem no Brasil e que vendem fora do Brasil, alguns até relativo a essa situação do câncer, outros com relativo com doenças pré-existentes. Esse tipo de informação, ela vale nessa questão que a gente está tocando agora, nessa troca de informação? Você há pouco falou em Dr. Google. Isso é um perigo, porque as pessoas normalmente sentem alguma coisa e vão diretamente no Google para ver o que ele está sentindo, se ele se adequa a uma certa doença, uma certa enfermidade. Isso é perigoso. A mesma coisa o medicamento. Você não pode nem deve automedicar-se. Por quê? Você automedicando, você pode mascarar uma doença que está em andamento e pode até levar à morte. Olha, eu vou confessar para o senhor, se eu faço isso de vez em quando, eu tenho uma dor, mas a última vez que eu fiz, errado. Eu fiz, mas eu falei, eu estou com dor do lado do, mas eu me aparelhei do médico, mas eu estava mesmo com uma dorzinha certeira, né? Agora, olha, eu vou fazer uma pergunta agora interessante para o senhor, que passou até no Fantástico.
o uso da cannabis. Eu sei que foge um pouco do tema, mas assim, se diz que a cannabis é importante por uma questão, como é que é o nome daquela, Parkinson e uma outra doença que Doença tem? de Parkinson, Alzheimer. Alzheimer. E aí fica se questionando o uso medicinal do sistema da cannabis, tudo via informação na internet. Esse questionamento em cima do... Vou implementar essa pergunta. A pílula do câncer, tão aí questionada há um governo atrás, né? Se funcionava ou não funcionava. Eu tive com o governador Alckmin, ele falou, ela não estava inteiramente completo o estudo dela. Esse tipo de informação não desinforma mais do que informa? É essa a pergunta mais objetiva. Acho que porque o pessoal procura muito na internet esse tipo de coisa. A cannabis ativa, que nós conhecemos popularmente como maconha, ela pode ser útil em algumas situações. Por exemplo, quando em alguma situação em que os remédios, a pessoa que está em depressão, mas ele deve usar isso com muito critério. Somente agora, depois de muito estudo, é que a Anvisa está autorizando. E o próprio Conselho Federal de Medicina, ele foi muito prudente em analisar as situações em que pode ser utilizado isso, mas sempre com uma orientação médica. A outra pergunta que você fez... Então, foi a questão da pílula do câncer. A pílula do câncer, que foi algum tempo, já faz creio que até mais de ano, né? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Que foi desenvolvida. Ela não foi aprovada pelos órgãos fiscalizadores, nem pelo Conselho Federal de Medicina, porque um novo produto ele tem que passar por um rigor tremendo de pesquisa, de verificações, de efeitos, que às vezes o efeito não é imediato, ele pode vir algum tempo depois. Então, que me conste, não foi aprovada essa chamada pílula anticancerígena. Agora, isso gerou um tumulto nas redes sociais, é isso que eu estou aí, e um tumulto de informação também, né, doutor? Porque fica aquela desencontro de informação abalizada, né? Ocorre o seguinte, a pessoa quando está numa situação aflitiva ou quando não vê mais um resultado positivo do acompanhamento médico, dos medicamentos que está tomando, ele vai procurar outras alternativas, porque ele fica desesperado, ele quer encontrar uma solução para o problema dele. Então ocorrem essas coisas. Foi o caso da pílula anticancerígenas, por exemplo. As pessoas que estavam em situação, vamos dizer, quase desesperadora de não ter mais oportunidades através da medicina, eles recorrem a qualquer meio que possa achar que deu resultado. Eu acho que está certo nesse aspecto. Não adianta também avançar qualquer sinal se a gente não tem resultado. Não, e precisa ter uma autorização. As pesquisas são... O Conselho Federal de Medicina, os laboratórios, quando colocam um novo produto no mercado, isso vem de muito tempo de estudo e de pesquisa. Uma coisa que está dentro do livro do senhor... queria dar um abraço também para o Anderson França, que é da Rádio Capital, está nos assistindo. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, que vem na esteira dessa mesma pergunta, é aquela questão da segunda opinião, diferente do direito ao médico, né? Olhando a obra que o senhor faz, a segunda opinião. Aí eu fiquei assim, vou perguntar para o doutor Décio, segunda opinião, quando o próprio médico pede a segunda opinião, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, uma coisa é direito ao médico que a pessoa quer, e quando o médico, imagine o paciente, você em casa, está aí, não, eu tenho que escutar o especialista, depois eu vou lhe dar o retorno disso, né? Como é que isso funciona, doutor? Olha, atualmente existem 53 especialidades da medicina, 53 especialidades adotadas ou que o Conselho Federal de Medicina acata. Dentre essas, porque ninguém conhece toda, nós não somos oniscientes. Então, um médico generalista, por exemplo,
ele pode ter necessidade de ouvir um oncologista. Sim. Ou um oncologista pode ter necessidade de ouvir um reumatologista e assim por diante. Então, se um médico generalista ele vê uma certa doença no paciente, o que ele vai fazer? Ele vai ter o cuidado de conversar com outros colegas para saber a opinião deles. Qualquer profissão admite essa troca de informações. Eu mesmo, ou os colegas que atuam na área do direito, às vezes ligam um para o outro: o que você acha? Estou tomando tal caminho para determinada demanda, o que você acha? Troca-se ideias para se sentir mais seguro naquilo que está fazendo. Veja um exemplo que nós tivemos agora, recentemente, com o nosso prefeito. O prefeito estava com um problema totalmente diferente daquele que apresentou quando ele quando ele foi para o hospital. Ele foi fazer o tratamento de uma certa doença, de uma certa enfermidade, quando acusou outra. Uhum. Então o médico primeiro que estava atendendo, ele certamente não sabia o que estava se passando. Então pediu para fazer uma série de exames, etc. E daí entra os meios atuais que a tecnologia oferece, como tomografia computadorizada, radiografia e assim por diante. Então seria uma troca de especialidades, quer dizer, é aquela história: eu não sou médico desta área, então vamos pesquisar em cima disso. Exatamente. E aí a pessoa que está dentro desse sistema, ela se sente confortável com isso, porque dá a impressão às vezes que é o seguinte: ele não está entendendo tudo que está acontecendo comigo, né? Tem que se pensar o contrário, então, né? Ele está buscando o melhor caminho para a gente. Eu tenho um amigo que ele já é falecido, inclusive ele foi presidente da ordem, e ele tem um filho que era médico. Então ele falava para mim: você sabe o que acontece? A gente precisa ter sorte do médico descobrir o que você tem, senão fica fazendo experiência. Mas não é bem assim. Ele falava naturalmente em tom de blague, né? Porque hoje a medicina ela está muito adiantada e a tecnologia ajuda muito, mas nem sempre, né? A gente também está, o Jefferson Camilo está assistindo ali, desse lado a Renata Amaral. Deixa eu comentar com o senhor uma outra coisa, assim, que é até mais pontual de perguntar. Eu vou citar a frase aqui, olha: tem um momento que a família ou a pessoa, e ela fica até contra o médico às vezes, diz assim: eu não tenho esse tipo de doença, né? Eu não tenho. Ou a família fala: não, imagina, que reflete muito essa situação do Bruno, eu não tenho isso, né? Quer dizer, descobriu. Quando há um momento da negação que causa insegurança, e aí o tratamento fica ineficaz, né? Então a pessoa tem a negação, eu não sei, tem umas etapas de negação, a raiva, não sei o quê, e não é isso, né? A negação, a raiva é a aceitação, ou senão da doença em si. Mas quando há a negação, doutor, e aí você percebe que a pessoa não está sendo tratada, isso complica o quadro dela. Tem alguma medida jurídica que faça com que a pessoa tenha aquele tratamento? Não, ninguém pode ser obrigado a ter um certo tratamento, não é? O próprio Código de Ética determina, o Código Civil também, porque a pessoa ela tem liberdade para decidir aquilo que ela quer. Agora a sua pergunta: não quer acreditar na doença? Quem quer acreditar, por exemplo, que está com um câncer? Ninguém. Ninguém. Então a primeira reação é essa: eu não tenho essa doença, que eu tenho um mal-estar, certo? Não é? Então, por exemplo, a pessoa que tem um sintoma de AVC, ele não quer acreditar que ele está tendo AVC, mas se ele não tomar certos cuidados, ele pode até morrer, não é? Então, veja bem, essa questão de não admitir ou aceitar a doença é muito relativa. O direito não pode impor tratamentos. Entendo. Não é? Agora, é evidente que ela vai conversar com um médico, e o médico, com toda a experiência dele,
ele vai aos poucos informando a pessoa se precisa fazer isso, etc., tomar certos cuidados, analisar as reações emotivas da pessoa. Entendo. Não é? Nós tínhamos, existe uma menção antiga do filósofo romano, se eu não me engano, que dizia: o melhor interesse do paciente é ele acreditar que ele quer a cura. Entendo. Né? É o melhor remédio. Ele tem que acreditar que ele quer a cura. Então isso vai ajudar muito na solução do seu problema de enfermidade. Eu queria... Posso adentrar um pouco mais nesse... Não. Vou separar então em UTI, a pessoa está inconsciente, eu vou numa consciente agora, né? Ou às vezes nem tanto, mas, por exemplo, a gente tem aquele caso da transfusão de sangue, acho que é os mormons que não Desculpe, você falou a pessoa inconsciente, então é uma outra situação. É isso que eu ia perguntar. Tem nada a mesma coisa com Por exemplo, essa de transfusão de sangue, a pessoa inconsciente, a família não quer. Acho que tem uma religião com todo respeito. Você está falando da testemunha de Jeová. Jeová, isso. A testemunha de Jeová, elas não admitem uma transfusão de sangue, não um recebimento de sangue. Ou, enfim, elas não aceitam a hemoterapia, que é um tratamento através de troca de sangue ou de recebimento de sangue. Então, é um princípio religioso que nós temos que admitir. A religião católica tem as suas crenças, outras religiões têm as suas crenças. Então, temos que respeitar. Agora, tudo isso está de acordo com a convicção da pessoa. Cada um é responsável pelas suas convicções religiosas. E ninguém pode impor para uma testemunha de Jeová que ele esteja obrigado a receber um tratamento de sangue. Tem muitas demandas nos tribunais aí que o médico não pode invadir esse direito de escolha do paciente. Então, aí você vai encontrar um dilema. O médico, de um lado, ele tem a obrigação de lutar pela vida da pessoa. De outro lado, você tem esse impedimento até de natureza constitucional, da liberdade de escolha da pessoa, que o corpo é dele, ele faz o que ele quiser, não é? Agora, se porventura, veja o dilema, o médico se vê diante de uma situação que a pessoa está à beira da morte e se recusa a fazer, por exemplo, uma transfusão de sangue, o médico, se determinar e mandar fazer uma transfusão de sangue, ele pode ser condenado por conta disso? Isso que é a minha pergunta. Eu tenho a minha opinião pessoal é a seguinte: eu acho que acima de qualquer coisa está a vida do indivíduo. As próprias leis são feitas em benefício do indivíduo, da vida dele. Então, eu acredito que numa situação dessa, o médico não será condenado por ter ultrapassado o direito de liberdade de escolha do paciente. Poxa, é tão controversa essa situação, porque é uma situação difícil, né, doutor? Os tribunais, nós temos muitas decisões a favor e outras contrárias. Eu vou um pouco mais além, então. É que aqui no Brasil eu acho que não passa essa situação. Mas, por exemplo, quando a pessoa, eu não sei se é o termo técnico certo, ela está já num sistema vegetativo, falta só desligar. Isso aí eu sei que é uma polêmica danada, mas quando o médico percebe que a pessoa não vai mais voltar, aí é o desejo da família de manter a pessoa ligada aos aparelhos. Isso independente de ser público ou privado. E a pessoa está debilitada, sem ter uma característica de morte, por exemplo, morte cerebral, né? Como é que funciona isso, doutor? Vai ficar indefinidamente a pessoa ligada ao aparelho? Nós temos uma situação que nós chamamos de excesso terapêutico. Isso no Brasil? Não, em qualquer parte do mundo pode haver um excesso terapêutico. Você imagina que o doente está em fase terminal e o médico levanta a bandeira branca: olha, a medicina não vai mais conseguir nada
em favor desse paciente, nem para a qualidade de vida dele, nem para a cura. Então, qual é a postura? Ele deve chamar a família e explicar o que pode ocorrer. A família recusa-se ou a família autoriza, o chamado desligamento do equipamento a que você se referiu. Sim. O Conselho Federal de Medicina, para deixar os médicos mais à vontade, ele emitiu uma resolução, se eu não me engano, em 2017, ou talvez antes até, 2010 por aí, em que ele diz o seguinte: o paciente é o dono do corpo dele. Na ausência da vontade do paciente, porque ele já não pode mais transmitir a vontade dele, o paciente em estado vegetativo a que você se referiu, os familiares podem tomar essa decisão. Agora, a decisão tem que ser acatada. Se os familiares quiserem que o médico prossiga com todos os meios que a medicina dispõe de estender a vida da pessoa, quer dizer, o estender a vida é o seguinte, é respirar, deixar a pessoa respirando, ou até ir aos poucos se esvaindo naturalmente, não é? Então, nesse caso, tem que respeitar a vontade da família. Caso contrário, se a família consentir, eles estão autorizados, sem quebra da ética, de desligar os equipamentos ou de suspender a assistência terapêutica. Doutor, eu vou para um rápido intervalinho aqui, eu vou pedir para a gente parar um pouquinho nas redes sociais. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo com essa segunda parte da entrevista com o doutor Décio Policastro. Um abraço. Até já.